Olá, muito bom estar com você, conseguir estar aí com você na sua casa para falar sobre temas bacanas que ajudam a gente no nosso dia a dia, né? Muito obrigada pela sua gentileza de nos alimentar com informações que dizem que estamos atingindo o nosso objetivo. Por quê? Porque você tem sido abençoado com a programação da Boas Novas e isso é muito bom. A gente está aqui para isso, para abençoar vidas, falando sobre temas diferentes, falando sobre diferentes assuntos em todos os programas que fazemos. E quando você reafirma que está sendo abençoado, isso para a gente realmente é um resultado muito positivo. Rogamos que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele te encha de graça, que Ele te encha de misericórdia em todos os dias. E se você quiser, já sabe, né? Mas se você quiser ver algum tema sendo debatido aqui no Cabeça Pra Gente, é só mandar a sua informação, mandar o seu pedido e a nossa produção vai correr atrás de bons debatedores, vai produzir o programa e nós vamos sim refletir aqui e ajudar você, de forma que você possa ficar sempre assim, de cabeça para cima, usufruindo da vida plena e abundante que o Senhor preparou para todos nós. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre um tema que, na verdade, ele está pertinho de nós e algumas vezes tem até apertado o nosso coração. Vamos falar sobre desastres naturais. Segundo uma classificação existente, os desastres eles podem ser distinguidos como humanos e naturais. Os desastres naturais, eles são aqueles decorrentes de adversidades que impactam de forma significativa uma comunidade. A nossa sensação, de uma forma geral, é que os desastres no mundo como um todo, eles estão acontecendo cada vez mais fortemente, de forma mais a miúde, de forma mais próxima. Será que é isso mesmo ou é sensação nossa? Por que isso acontece? É possível a gente prever um desastre natural? E com relação ao Brasil, quais são as nossas perspectivas? Será que dá para distinguirmos ou marcarmos quais são os desastres naturais mais recorrentes em nosso país? No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema e buscar refletir sobre essas respostas. Começamos com o nosso informativo e temos um time especialíssimo para conversar conosco no programa de hoje. Os desastres naturais são conceituados como o resultado de eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, sendo distinguidos principalmente em função da sua origem, isto é, da natureza do fenômeno que o desencadeia. A Defesa Civil no Brasil, obedecendo às normativas da Política Nacional de Defesa Civil, classifica os desastres como naturais, humanos e mistos. Basicamente, a diferença nessa conceituação está na participação direta ou não do homem. Simplificando a análise, os desastres podem ser distinguidos como humanos e naturais. O número de pessoas afetadas por desastres naturais deve aumentar em mais de 50% em 2015 e atingir a média de 375 milhões de pessoas por ano, segundo a organização não governamental britânica Oxfam. É isso aí. Você também tem essa sensação de que os desastres naturais eles estão acontecendo em maior proporção? Parece que toda hora a gente tem um novo desastre num novo lugar e parece que a proporção dele, ou o tamanho dele, é cada vez maior, né? Haja vista aí as tsunamis, os terremotos do Nepal que têm acontecido, as alagações aqui, as chuvas aqui no Brasil. Será que isso é só uma percepção ou é uma realidade? Tempo da gente conversar sobre desastres naturais. E para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Gutenberg Borges França. Ele é físico, também doutor em sensoriamento remoto da atmosfera e vice-diretor do Instituto de Geociência da UFRJ. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje para conversar com a gente sobre esse tema. É um grande prazer. Estaremos aqui debatendo um tema tão importante para a nossa sociedade. Tempo de falar sobre isso? A gente anda apavorado ou essa sensação é real de que os desastres naturais eles estão... Bom, os desastres naturais sempre ocorreram. Agora, existem impactos bem maiores hoje, tendo visto o adensamento da população. Mas a frequência com qual ocorrem os desastres naturais é muito parecida. E a causa dos desastres naturais, está aqui o nosso grande especialista, o Francisco, deve falar um pouco mais com propriedade, por ser a área, né?
Mas tem causas sísmicas, né? Que são os terremotos que provocam tsunamis, etc. E os furacões, né? Ou seja, sinônimo de tufão, de tornados. Enfim, os registros no Brasil dessas informações, principalmente furacão, só recentemente tivemos aquele que foi caracterizado, o Catarina, e o recente tornado em Santa Catarina, né? Pois é. Eu vou interromper você, assim, porque eu vou apresentar o nosso segundo convidado para a gente poder já entrar no debate e começar a aprofundar um pouco nessas questões. Já entendi que não é só sensação, não. Acho que as coisas estão piorando mesmo. Acho que as coisas estão piorando um pouquinho, mas quero apresentar para vocês também o Francisco Dourado. Francisco, ele que é geólogo, professor adjunto da Faculdade de Geologia e também coordenador do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres, que é o CEPEDES da UERJ. UERJ, ó, agora troquei mesmo, né? Da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Celeste, é um prazer estar aqui com vocês, com o Gutenberg, para discutir um tema que hoje é tão importante. O número de pessoas que morrem anualmente no Brasil e no mundo em função de desastres naturais é muito grande. Eu não posso te dizer se isso está crescendo ou está diminuindo, porque a gente tem um problema do registro dessas informações. A gente tem a sensação de que esses números estão crescendo, porque a velocidade da informação hoje com a internet, acontece uma coisa daqui a 5 minutos. A globalização, não é verdade? Exatamente. Verdade. Então a gente tem essa sensação. Mas o impacto é bem mais hoje pronunciado em função dessa globalização da informação. Justamente em função do que o Gutenberg falou. A densidade populacional, as pessoas estão cada vez mais aglomeradas. Então, qualquer evento perigoso que ocorra atinge uma população muito maior. Mas o processo perigoso, que a gente costuma chamar de desastre, né, eu não tenho números hoje para te dizer se estão aumentando ou não. A gente tem essa sensação, sim. É quando a gente ouve, né? 7 mil mortos, não sei quantos mil mortos, 12 mil mortos, é uma sensação. O volume, né, de mortes, por exemplo, nesse último terremoto lá do Nepal, são impactantes e deixam a gente preocupada. Agora, olha só, vamos tentar sistematizar essa coisa do que é um desastre natural, porque assim, algo que impacta a sociedade só é considerado desastre natural quando a gente tem uma catástrofe assim que é onde tem gente. Se não tiver gente, não é? Como é que é? Como é que é essa definição? Eu poderia começar falando o seguinte, a definição é uma coisa bem complexa. Então, natural é de causa natural. Então, é um evento físico causado por um fenômeno natural. Por exemplo, a ocorrência de um furacão provoca um desastre natural. Tá certo? Então, e a classificação, muitas vezes, a definição é dizer que isso acontece em uma área que não está habitada. Quando você tem as ações antrópicas, você aumenta o risco dos desmoronamentos, etc. Mas os desmoronamentos ocorridos, por exemplo, temos registros bem significativos que ocorreram na década de 60, com registros e tal, com fotografias bem direitas, em função de eventos meteorológicos extremos, em Santa Catarina, no estado de São Paulo, na nossa região serrana recentemente. Ali foram eventos naturais. Então, a definição que eu tenho é essa. Francisco? Então, Celeste, para mim o desastre natural é qualquer evento ligado a uma condição extrema, seja ela hidrometeorológica, que é a afinidade do Gutenberg, ou processos dinâmicos internos da Terra. O que acontece? Coisa que ocorre dentro da Terra e aí você vai ter um movimento, alguma coisa. Quando a gente fala do tsunami, do terremoto, isso são processos internos da Terra. A maioria dos outros estão associados a processos meteorológicos. Você tem uma chuva grande, aí você vai ter a enchente, você vai ter a chuva que mobiliza, que faz mover aquela terra que está sobre a superfície, são os desmoronamentos. Né? Isso são os desastres naturais, na minha concepção. Agora, quando você impacta de alguma forma, não só a sociedade, mas o meio, isso fica mais evidente. Por exemplo, quando um processo desse atinge uma cidade, você está matando pessoas. Mas não necessariamente esse processo atinge só pessoas. Agora, vamos supor que no trajeto de um movimento de massa, ali tinha uma grande estrada, como fosse a Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo.
o impacto econômico que aquilo vai ter é muito grande. Agora imagina se você tem uma corrida de lama que passa por uma área que tem um peixe específico, como ocorreu com o arco metropolitano, né? Atinge uma perereca que só existe naquele local. Né? Por isso que eles fizeram todos aqueles estudos específicos ali para o arco metropolitano. Se ele destrói o meio ambiente ali, não são pessoas, não é a economia que perde, mas sim a questão ambiental. E é um desastre natural. E é provocado por um desastre natural. Perfeito. Esses desastres, em função da meteorologia, da atmosfera, eles, por exemplo, o caso mais recente, né, do Rio de Janeiro, que ocorreu em Nova Friburgo, Teresópolis, né? Na verdade, a grande coincidência de disponibilidade de energia, disponibilidade de umidade, faz com que, e o próprio relevo, etc., faça com que forme um grande complexo convectivo que provoca chuvas intensas e uma taxa de precipitação em um curto espaço de tempo. E aí, de acordo com como esteja o solo, pode desmoronar ou não. Tá certo? E aí, quando há essas coincidências, o desastre é catastrófico e se for numa área urbana, muitas mortes, como ocorreu, não? Coisas bem impactantes para a sociedade. O Brasil tem uma fama uma boa fama, né, de ser um país menos sujeito a desastres, né, desastres naturais, né? Isso tem até as piadinhas que correm aí a respeito, né, com essa história, mas como se o Brasil fosse um país menos sujeito a desastres naturais. Vamos dar uma passeada no mundo. Como é que é essa história? Quais são os países mais sujeitos a desastres naturais e por quê? E isso é verdade a respeito do Brasil? O Brasil está aí um pouquinho protegido. O Papai do Céu realmente já preparou o nosso país de uma forma a ser menos vulnerável aos desastres naturais? Vamos lá, eu começaria dizendo que o Brasil está bem longe de ser um país onde não ocorrem os desastres. Né? Obviamente, alguns países estão muito mais expostos. Né? Se você pegar aqueles países que fazem parte do Círculo do Fogo, é um local, uma área na Terra onde eu tenho encontro de placas tectônicas. Essas placas se encontram e você tem como se fosse uma ferida, uma marca na crosta terrestre. Ali você tem muito mais chance de subir o vulcão, acontecer um terremoto. Né? Então, esses países são muito mais expostos a isso. O Gutenberg pode depois falar sobre a costa oeste americana, que sofre com os tornados e tudo mais. Você tem toda aquela parte da Ásia, que você tem Vietnã, Malásia, que tem as monções, ou seja, a quantidade de chuva muito grande concentrada num pequeno período de tempo. Você também tem o Caribe, que encontra os dois tipos de problema, tanto o de vendaval, né, dos tufões, quanto das chuvas concentradas. Ao meu ver, o Brasil ele tem um problema sério que a gente tenta não enxergar, né? Os nossos governantes tentam não ver esse problema, né? Mas comparado a outros países, a gente está num ponto bem confortável. Eu concordo com o Francisco, estamos muito bem, vamos dizer assim. No entanto, os eventos extremos são impactantes no Brasil, muito impactantes, principalmente devido ao mau planejamento urbano. E isso impacta muito mais. Evidentemente, se a gente tivesse um pouco melhor preparado em nosso planejamento, certamente esses impactos não seriam tão significativos como são. Eles ceifam vidas anualmente no Brasil. E sabemos as áreas de risco. O setor geológico no Brasil vem fazendo esse mapeamento. Creio eu, todas as cidades têm as áreas de risco mapeadas. No entanto, anualmente, a gente tem medidas que são medidas não definitivas. Celeste, só para dar números, né, que a gente começou a falar aqui é muito grande. Um dos últimos números oficiais do número de mortos no evento de 2011 na região serrana foram 947 mortos. Mais de 300 desaparecidos, ou seja, são pessoas que o corpo não foi encontrado, então você não tem como dizer que elas morreram. Então você tem aí um potencial de 1.200, quase 1.300 pessoas que
morreram no processo. 1.300 é um número bem grande. Com certeza. O Banco Mundial, um ou 2 anos depois, fez um estudo para a região serrana do Rio. Eles encontraram um número de 4,5 bilhões de reais relativo ao impacto financeiro à economia da região serrana. Só que isso no primeiro nível, ou seja, a economia formal deixou de arrecadar esse valor. Agora, as pessoas que dependem da economia formal, ou seja, a pessoa que vende quentinha, ela não entra no número. A pessoa que produz a quentinha, a pessoa que vende a quentinha também não entra. Então, isso é no melhor dos casos, né? A gente perdeu 4,5 bilhões de reais no evento. Se você considerar que o custo do Brasil é alguma coisa em torno de 60%, 65%, 65% desse valor são impostos que deixaram de ser gerados. Então, o impacto financeiro para os governos é muito grande. A partir do momento que esses governos observarem isso, entenderem que prevenir vai economizar muito, a gente sabe, não tem jeito. Para nós, o mais importante são as 1.300 pessoas que desapareceram e morreram. Mas a maioria dos governos pensam, qual foi o impacto financeiro disso? Mas se a gente pensar que tivemos aí em torno de 1.300 pessoas que morreram nessa questão da região serrana, né? Porque tem vários outros que a gente pode sinalizar, né? A gente está falando de um evento apenas, né? Mas se nada for feito, podem acontecer outros e os prejuízos podem ser maiores, não só para o país, né? Como para as pessoas mesmo. A possibilidade de mortes, ela é grande e eu acho que é tempo agora da gente aqui no programa começar a falar mesmo do Brasil. Refletir sobre o Brasil. Eu já preciso ir para o intervalo e no próximo bloco eu queria abordar com vocês isso. Quais são os tipos de desastres naturais mais recorrentes no Brasil? É mesmo possível prevê-los? A gente tem esse mapeamento, é possível prevê-los? O que pode ser feito para que a gente possa enfrentar ou evitar ou minimizar, não sei qual vai ser a posição de vocês em relação a esses desastres naturais, tá bom? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Cabeça pra cima.